bons portos o lugar que a insatisfação insistem em desprezar. Então, como falei, nós vamos continuar estudando o capítulo 27, que é um capítulo maravilhoso no livro de Atos, um capítulo riquíssimo, mas eu quero contextualizar você que está vindo a primeira vez ou que não acompanhou a série, para que você entenda do que se trata. No capítulo 27 fala de uma viagem do apóstolo Paulo, mas não era uma viagem de férias, nem uma viagem de negócios. Paulo está viajando aqui para Roma. Ele saiu de Cesareia, está sendo conduzido para Roma, a capital do Império Romano, e ele está sendo conduzido como um prisioneiro. E ele está indo para ser julgado na Suprema Corte do Império Romano, que era ser julgado pelo próprio imperador César. E nesta viagem, Roma, por incrível que pareça, embora seja um império fortíssimo e riquíssimo, ela não tinha um navio específico para transportar prisioneiros. Então, o centurião, juntamente com seus soldados, pegavam os prisioneiros que tinham que transportar, e eles saíam escoltando esses prisioneiros e pegando carona em navios que iam em direção a Roma. E aqui já é a segunda embarcação que Paulo está entrando nessa viagem. E o contexto é que eles estavam em Bons Portos, que é o nome de um porto que eles estavam ancorados, e Paulo sentiu da parte de Deus que não deveriam seguir viagem, porque o negócio ia ficar tenso. Mas eles não escutaram o conselho de Paulo, seguiram em frente, e aí tem uma tempestade, muitas coisas ruins vão acontecer, e é esse o contexto que nós vamos ler agora no capítulo 27. Nós vamos ler aqui do versículo 7 ao versículo 15. Eu peço que você acompanhe a leitura na tela e dê a este momento a sua completa atenção e total reverência. Atos, capítulo 27, versículo de 1 ao versículo 15, diz assim: Navegamos. Deixa eu abrir outro parênteses. Quem está contando essa história é Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, e ele estava no barco. Então ele diz: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Grava esse nome, Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Versículo 9, próxima tela. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Esse conselho Paulo estava dando em base no discernimento espiritual que ele tinha. Mas o centurião, que era o chefe da guarda, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, Fenícia, que está falando, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Versículo 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à
deriva. Paizinho querido, Deus amado, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, te louvamos e agradecemos, Deus, por esta manhã. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos nesse lugar como povo teu. Te agradecemos pela oportunidade de termos acesso à tua palavra. E pedimos que o teu Espírito Santo ministre as nossas vidas, as nossas mentes e aos nossos corações nessa manhã, por meio desta palavra, abrindo os nossos olhos espirituais para enxergar as verdades eternas que têm o poder de transformar as nossas vidas a partir de agora. Queremos ouvir, Deus, a tua voz, queremos ser ministrados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, é por isso que estamos neste lugar. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, coloca o mapa aí, por favor, da viagem de Paulo. Pessoal da câmera aí, se você puder, ou o pessoal da transmissão, não sei se tem acesso, mas dá uma focada no mapa, por favor. Você que está transmitindo aí, câmera, alô, som, oi. Foi arrebatado o rapaz da câmera, né? Porque quem fica em casa não consegue ver o mapa. Mas aqui, Jerusalém foi o ponto inicial onde Paulo foi inicialmente preso. Depois ele foi levado para Cesareia. E é daqui de Cesareia, nesse segundo ponto, que Paulo embarca para ir a Roma. Já vimos a parada em Sidom, e ele sai navegando e diz que os ventos eram contrários, mas ele vem parar aqui no meio, em Bons Portos. Aqui está a ilha de Creta, e Bons Portos está do lado de cá. Eles vão sair daqui, contrariando o conselho de Paulo, que disse que era para ficarem, e vão costear a ilha de Creta, e vão para Fenícia, que fica no outro lado da ilha de Creta, porque lá era mais protegido dos ventos para passar o inverno. Então toda a história agora deste capítulo vai acontecer ali, nessa região, eles tentando sair de Bons Portos e chegar a Fenícia, que era um porto melhor para passar o inverno. A pergunta que vamos responder é óbvia, é a de sempre: quais lições podemos aprender no capítulo 27 de Atos? Continuar aprendendo, já aprendemos tantas nesse capítulo. E a primeira lição, você pode pegar o seu esboço, pode anotar a palavra que está faltando. A primeira lição é essa: quem tenta trocar o porto bom pelo porto perfeito acaba sem porto nenhum. Quem tenta trocar o porto bom pelo porto perfeito acaba sem porto nenhum. É claro que essa lição assim solta, ela pode ser contestada, mas você vai entender o contexto do que essa lição quer dizer. Não significa que você não deva buscar melhorias para a sua vida, não é isso. Você vai entender o contexto em que isso aqui se aplica. A questão é que o lugar imperfeito onde Deus te mandou ancorar, olha a questão, agora está começando a clarear. O lugar imperfeito, o porto imperfeito, onde Deus mandou você ancorar, é mais seguro do que o porto dos sonhos, onde Deus não te chamou para ir. Vamos relembrar aqui Atos 27, versículo 8 e versículo 12, coloca na tela. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Querido, cuidado para não perder o que é bom por estar obcecado pelo que parece perfeito. Eu quero que você preste atenção no nome do lugar onde Paulo e toda aquela tripulação estava. O nome do lugar é Bons Portos. O nome já entregava o que aquele lugar era. Era um lugar bom. O nome não era Portos Perfeitos. O nome não era Portos Maravilhosos. Não, eram Bons Portos.
Lucas, que escreve o livro, ele é honesto quando ele fala sobre este porto. No versículo 12 que lemos, ele reconhece que aquele porto não era próprio para passar o inverno, não era o mais adequado para se passar o inverno. O inverno aqui era cerca de 3 meses. Então era exatamente isso que aquele porto era. Bom, ele não era o ideal, mas ele era suficiente. Ele não era confortável por causa que era aberto para os ventos, mas ele era seguro. Mas repare num detalhe, foi exatamente ali, neste porto imperfeito, não totalmente pronto para o inverno, que Paulo, com base no discernimento espiritual que Deus lhe deu, aconselhou que eles deveriam ficar ancorados. Então entenda uma coisa, se Deus mandou você ficar, é porque é viável você ficar. Se Deus mandou você permanecer, é porque é possível permanecer. Isso parece óbvio, né? Mas você sabe muito bem que a gente não acha que é assim tão óbvio. Porque tem muita gente dizendo que é impossível ficar, mesmo Deus tendo dito que ele deveria ficar. Ah, é porque você não sabe o que eu estou passando. Ah, é porque você não conhece a minha situação. Mas, meu amigo, se Deus disse para ficar, é porque é viável ficar. Onde Deus manda você ficar é sempre um lugar mais seguro. Mesmo que não seja um lugar perfeito. Então o quadro aqui é este: de um lado, bons portos, o lugar imperfeito e desconfortável, onde eles já estavam com o navio ancorado, um lugar imperfeito e desconfortável para passar o inverno, mas onde o navio já estava ancorado, a carga estava intacta e as 276 vidas estavam a salvo. Do outro lado da história está Fenícia. Do outro lado mesmo da ilha está Fenícia, o porto dos sonhos para quem quer passar o inverno, perfeito para isso, protegido pelos ventos, aliás, protegido dos ventos e confortável, com muito mais estrutura. Só havia um problema com Fenícia. Para chegar lá, era preciso desobedecer uma orientação clara de Deus por meio do seu apóstolo. E isso é um problema grave. Isso é muito sério. Isso não é um detalhe. E foi o que eles fizeram. Eles ignoraram o conselho de Paulo e ouviram o conselho do piloto do navio e do dono do navio, levantaram suas âncoras do porto bom e foram em busca do porto perfeito para o inverno. Resultado, não tiveram nenhum nem outro. Fenícia nunca apareceu no horizonte. O que apareceu foi um furacão logo depois deles partirem. Perderam a carga, perderam o navio e por muito pouco não perderam a vida. Essa é uma das histórias mais repetidas na vida humana. E talvez seja exatamente essa história que você está vivendo nesse exato momento. Quantos casamentos bons, não perfeitos, não, longe disso, mas bons, seguros, foram abandonados porque alguém olhou para fora e enxergou Fenícia. Alguém mais novo, mais interessante, sem aqueles defeitos que 20 anos de relacionamento revelam. Largou o porto bom. E quando o furacão chegou, descobriu que Fenícia não existia. E o porto que tinha já não estava mais lá.
Quantos empregos estáveis, não perfeitos, não maravilhosos, mas estáveis, foram desprezados por uma promessa mirabolante de enriquecimento rápido, lucro fácil, títulos e cargos, mas hoje só restou o quê? Um barco à deriva, o lucro que sonhou nunca chegou e o salário que tinha desapareceu. E quantas igrejas bíblicas, não perfeitas, longe disso, mas bíblicas e sérias, foram deixadas para trás, porque na outra tinha um louvor melhor, uma tela de LED maior, um pastor mais carismático, e acabaram descobrindo que entraram no reino pessoal de algum lobo por aí. Querida, atrás de cada uma dessas histórias mora o mesmo inimigo silencioso: a insatisfação. A incapacidade crônica de olhar para o que você tem e dizer: isso aqui não é perfeito, longe disso, mas é bom o suficiente. Entendo, o problema deles não foi avaliar o porto em que estavam e ver que tinham limitações. Não, o problema foi não suportar a ideia de passar um inverno num lugar que não era perfeito para isso. O desconforto de 3 meses de inverno os fez arriscar tudo. A cargo, navio, as suas vidas, tudo que eles tinham. Agora pense comigo, o que seriam 3 meses de desconforto, frio, limitações, comparado com os anos inteiros de vida que eles tinham pela frente, que estavam arriscando morrer no mar. Muita gente faz exatamente isso. Por causa do desconforto e até mesmo do sofrimento, reconheço, de passar 1, 2 ou 3 décadas num casamento imperfeito, com um cônjuge imperfeito, com um relacionamento que está longe de ser o ideal, de ser o que você sonhou. Então você escolhe desobedecer claramente uma ordem de Deus e partir para um porto melhor. E aí você arrisca perder tudo que conquistou, inclusive perder a sua eternidade. Você diz: como assim, pastor? Você está dizendo que se eu me divorciar eu vou para o inferno? Não. Mas eu estou dizendo que muita gente que se divorciou acabou nessa trajetória deixando a fé. Pensavam que iam melhorar a vida e pioraram, estragaram tudo. Por causa do desconforto ou do sofrimento de renunciar, por exemplo, a uma sexualidade corrompida, de passar 2, 3, 4 décadas da sua vida vivendo um celibato e santidade, já que a sua sexualidade é corrompida, claramente é contrária ao que Deus orientou. Em vez de sacrificar a sua sexualidade para viver em santidade, em celibato, já que você tem uma tendência que ninguém explica, só Deus sabe, mas você tem uma tendência de querer uma sexualidade que a Bíblia condena. Então, em vez de renunciar a isso e passar pela renúncia e pelo sofrimento de abster-se dessa área, você simplesmente arrisca tudo, perder a eternidade, porque você não é capaz de viver sem o que você sonha ou o que você quer. Querido, o que são 3 meses de inverno naquele porto desconfortável e sem estrutura, comparado a perder a vida inteira naquele mar revolto? Não era nada. O que é 2, 3 ou 4 décadas de renúncia, privações e até mesmo sofrimento, se comparado à vida eterna perfeita ao lado do Pai Celestial? As pessoas estão tomando a decisão errada porque não estão olhando para o horizonte certo.
Foram inculcadas na cabeça que o mais importante é buscar a sua própria felicidade aqui, nessa terra, mas essa terra não é nada. Isso aqui é uma gota perto do oceano da eternidade. E se você tiver que sofrer de manhã, de tarde e de noite durante 40, 50, 60, 70 anos, mas ganhar a vida eterna, isso não quer dizer nada. Você certamente foi enganado quando acha que isso aqui é tudo. E por causa das coisas daqui, você abre mão das coisas eternas. Bons portos. Não era perfeito, mas era suficiente, era seguro. E aqui está a diferença entre contentamento bíblico e conformismo humano. Contentamento bíblico não é fingir que o lugar onde você está é perfeito. Não é fingir que não vê os defeitos de onde você está. Não. Coloca na tela. Olha o que é contentamento bíblico. Contentamento bíblico é confiar que o lugar imperfeito onde Deus mandou você ficar é mais seguro do que o lugar perfeito para onde Ele não te mandou ir. Eu costumo dizer que o lugar mais perigoso para se estar é fora da vontade de Deus. É o lugar mais perigoso para se estar, fora da vontade de Deus. Quem escreveu a maior declaração de contentamento bíblico foi justamente o homem que estava nesse navio, Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim, Paulo diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E se você continuar lendo, ele vai dizer, porque posso tudo naquele que me fortalece. Repare no verbo que Paulo usa 2 vezes aqui nesse texto. Ele diz, aprendi. Você reparou que ele falou 2 vezes? Porque aprendi. Contentamento bíblico não é um dom natural com o qual você nasce ou não, mas é um aprendizado ao longo da vida. Ninguém nasce contente, todos nós nascemos chorando e querendo mais, não é verdade? Todos nós nascemos chorando e pedindo alguma coisa. É assim que a gente nasce. Ninguém nasce contente, ninguém nasce satisfeito. Contentar-se com o porto que Deus deu é uma lição que se aprende, e se aprende geralmente ao longo dos invernos e ainda mais nas tempestades. O mundo que nós vivemos diz que insatisfação é virtude, que quem se contenta é porque é acomodado, que a felicidade está sempre no próximo porto e não no que você está. O sistema do mundo é movido a fazer você olhar para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para olhar por tudo que você tem e achar pouco, achar insuficiente. É você olhar para o seu carro e sempre ver ele como velho. É olhar para a sua casa e ela é pequena. É olhar para o seu casamento, ele é ruim. É olhar para o seu marido porque ele não é romântico. É olhar para a sua mulher porque ela está ficando feia. É olhar para o seu trabalho e dizer, o meu trabalho é medíocre. A propaganda deste mundo existe para transformar o seu bom porto em um porto impróprio para passar o inverno. É a única coisa que você vai ver. É impróprio, não é bom, não é confortável. É isso que a propaganda deste mundo faz com tudo que você tem. É fazer você enxergar tudo que você tem como algo que não é suficiente,
que não é bom o suficiente. Mas a palavra diz em Hebreus 13:5, olha o que diz em Hebreus 13:5: conservem-se livres do amor ao dinheiro, agora presta atenção, e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora olha a profundidade desse versículo que a maioria dos leitores passa por cima. A razão do contentamento que o autor de Hebreus diz para termos, não é o contentamento no que eu tenho propriamente dito, mas é o contentamento em saber de quem está comigo em todo o tempo. Ele diz: contentem-se com o que vocês têm, porque o mesmo Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O contentamento vem de estar em Deus e de saber que Ele está comigo e de que Ele habita em mim. É daí que vem a satisfação. Você pode se contentar com o porto imperfeito, porque Deus, aquele que é perfeito, está ancorado nesse porto com você. É isso que Hebreus está falando. A presença de Deus transforma bons portos em o melhor lugar do mundo para se estar. Porque o melhor lugar do mundo para se estar é estar onde Deus mandou você estar. Agora atenção, eu gosto sempre de me precaver para você não sair dizendo que eu disse o que eu não disse. Atenção, isso não significa que Deus condena o desejo de crescer, o desejo de prosperar, o desejo de progredir. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Há momentos em que o próprio Deus manda levantar âncoras. Ele mandou Abraão levantar âncoras e sair da terra do pai dele, da casa do pai dele, para um lugar que Deus mostraria. Ele mandou o povo de Israel levantar âncoras e sair da escravidão do Egito. Ele mandou os seus discípulos largarem os barcos e as redes e seguirem a Ele. O problema não é partir, o problema não é levantar âncoras. O problema é fazer isso sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, movido apenas pela insatisfação. Por isso, querido, antes de levantar âncoras de qualquer porto da sua vida, um casamento, um emprego, uma igreja, uma cidade, faça a pergunta que aquela tripulação do navio nunca fez. E a pergunta é: quem está mandando eu levantar âncoras? Quem está mandando eu partir? É Deus ou é a minha insatisfação? Esse é o ponto-chave aqui. Talvez você esteja hoje ancorado num bom porto, um lugar que não é o lugar dos sonhos, tem as suas limitações, tem as suas frustrações, e você pode aplicar isso a várias áreas da sua vida. E talvez exista uma finície brilhando no seu horizonte, prometendo tudo que o seu porto atual não oferece. Mas, querido, antes de levantar âncoras, lembre-se daquele navio de Atos 27. Ninguém que partiu de bons portos chegou a Fenícia. E a pergunta que essa lição deixa para a sua vida e para a minha vida é a seguinte: você tem agradecido a Deus pelo porto que Ele te ancorou? Ou a insatisfação já está soprando no seu coração o convite para levantar âncoras e partir para um porto que Deus não te chamou? Pensa nisso. Isso é muito sério. Cuidado para não abrir mão de um bom porto, obcecado por um porto perfeito que Deus não te prometeu. Segunda lição que vamos aprender hoje. Pega o seu esboço.
Não espere a tempestade para entender o que é prioridade na sua vida. Não espere a tempestade para entender o que é prioridade na sua vida. Vamos relembrar a parte do texto que dá base para essa lição, versículo 18, 19 e versículo 38. Sendo violentamente castigados pela tempestade, no dia seguinte começaram a lançar a carga ao mar. No dia seguinte, começaram a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, lançaram ao mar com as próprias mãos os equipamentos do navio. Depois de comerem até ficarem satisfeitos, versículo 38, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Eu já falei aqui em mensagens anteriores que este era um navio cargueiro de Alexandria e ele estava levando como carga principal trigo. Era a coisa mais valiosa que eles tinham de carga no navio. E agora eles lançaram ao mar. Existe uma história silenciosa acontecendo abaixo da superfície neste capítulo. Ela não está no discurso de Paulo, nem no que o anjo falou. Ela está naquilo que dia após dia foi sendo jogado ao mar durante a tempestade. Agora acompanhe comigo a progressão disso, porque esta progressão do que vai sendo lançado ao mar na tempestade é uma verdadeira aula sobre o que é prioridade. Diz que no dia seguinte, podemos dizer, o primeiro dia de fato de navegação, a tempestade chegou, o furacão chegou, e o versículo 18 que lemos diz que eles tiveram que jogar a carga ao mar. A carga era mercadoria, era parte do lucro da viagem, certamente doeu, mas ainda era um sacrifício aceitável, porque perde-se uma parte do lucro para salvar todo o restante. Mas diz que no terceiro dia, jogaram os equipamentos do navio ao mar. Agora a coisa ficou mais séria. Equipamentos não são mercadorias. Equipamentos eram as ferramentas de trabalho, eram cordas, eram velas sobressalentes, eram apetrechos de navegação. E eles começaram a jogar partes do próprio navio ao mar para manter o navio flutuando. E aqui aparece um detalhe que Lucas faz questão de registrar, que faz toda a diferença. Lucas vê uma cena que o choca, de tal forma que ele registra, e ele diz: os marinheiros, com as suas próprias mãos, lançaram os equipamentos do navio ao mar. Você sabe o quão profundo é essa cena? Marinheiros jogando ao mar os equipamentos do navio. Mas aqui o que salta a compreensão é que ninguém pode aliviar a sua carga no seu lugar. Ninguém pode fazer por você a seleção do que é ou não é prioridade na sua vida. Os marinheiros tiveram que fazer isso com as suas próprias mãos. Outra pessoa não vai fazer isso por você. E aí no 14º dia, depois de se alimentarem, que Paulo os incentivou a se alimentarem, então, finalmente, no versículo 38 diz que eles jogaram fora todo o trigo. E aqui é onde a progressão dessas coisas chega no ápice. Porque o trigo não era uma carga qualquer. O trigo era a razão da existência daquela viagem, daquele navio. Observe, Paulo estava pegando uma carona.
Mas aquele navio tinha uma razão, aquele navio tinha um propósito, tinha uma missão, era levar aquela carga de trigo. Foi por causa desse bendito trigo que o dono do navio e o piloto do navio ignoraram completamente o conselho de Paulo de permanecerem ancorados em bons portos. Foi por causa do lucro do trigo que eles levantaram âncoras e partiram naquela viagem. Agora, eles têm que lançar o trigo ao mar. Todo o trigo ao mar. No primeiro dia, jogaram o que era dispensável, as cargas de menores valor. No terceiro dia, jogaram o que era útil, os equipamentos do navio. Mas no 14º dia, jogaram a própria razão de existência da viagem, a carga mais preciosa, o trigo. E no fim, até o navio se despedaçou. Mas agora olhe para o outro lado da balança. Aqui você vê um monte de coisas sendo jogadas ao mar. Mas do outro lado da balança nós temos 276 vidas que estavam a bordas e nenhuma se perdeu. Tudo que era coisa material, literalmente tudo foi para o fundo do mar. Mas todas as pessoas, todas as vidas foram preservadas por Deus. Isso não foi por acaso. Lembre-se do que Deus tinha prometido pela boca de Paulo. Versículo 22 do capítulo 27, coloca na tela e diz: nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Isso é Paulo profetizando com base no que tinha escutado da parte de Deus quando o anjo lhe apareceu naquele navio durante a tempestade. Agora você percebeu que na promessa de Deus, as coisas materiais não faziam parte da lista? Deus garantiu salvar todas as vidas, mas Ele não prometeu salvar o navio nem a carga. Porque na contabilidade do céu, coisas são substituíveis, vidas não. E o que essa progressão de coisas sendo lançadas ao mar ensina para a nossa vida? Ensina que a tempestade é uma professora cruel, mas muito eficiente. E que a matéria que a tempestade ensina é sobre prioridade. Em dias de bonança, quando está tudo bem na sua vida, você consegue viver a ilusão de que tudo tem o mesmo valor, tudo é igualmente importante. O patrimônio é importante, o cargo é importante, o status é importante, a minha agenda é importante, a reputação, o conforto, a família, a saúde, a alma, a fé, tudo é igualmente importante. Então eu tenho que cuidar de tudo isso. Tudo é prioridade. Quando está no tempo da bonança, você consegue viver na ilusão de que tudo é igualmente importante. Tudo tem o mesmo valor. Aí a tempestade chega. Aí o furacão começa a balançar o teu barco. E a tempestade faz uma pergunta que a bonança nunca faz. A tempestade pergunta: o que é que você está disposto a abrir mão para não morrer? Aí você começa a descobrir o que é prioridade. Porque na bonança não tem esse tipo de pergunta, mas na tempestade tem essa pergunta: o que é que você está disposto a abrir mão para não morrer? É nessa hora, quando nós encaramos a morte de frente, que nós descobrimos o que realmente é importante e o que realmente é prioridade. Daquele universo de coisas que achávamos que tudo era importante, de repente fica muito claro para nós o que realmente importa.
Querido, quantas pessoas só descobriram que a família era a coisa mais importante que eles tinham aqui nessa terra, mais importante do que o dinheiro, e só descobriram isso quando estavam num leito de morte. Porque enquanto achavam que estavam saudáveis, enquanto achavam que tinham uma vida inteira pela frente, eles achavam que a família estava no mesmo patamar de importância do dinheiro, do trabalho, da fama, do status, das realizações profissionais. Mas quando chegou o diagnóstico de morte e estava no fundo de um leito de hospital, as coisas ficaram bem claras. E aí descobriram que a família era mais importante do que o dinheiro e do que a carreira profissional. Quantos só perceberam que o cargo, o título era totalmente dispensável quando a saúde ficou comprometida? Quantos pais só entenderam que os filhos eram mais importantes do que o sucesso profissional depois que ficaram velhos, viram seus filhos se distanciar e alguns até fracassar? E assim como Salomão, perceberam que passaram a vida inteira correndo atrás do vento, e estão absolutamente sozinhos, e os filhos são uns estranhos, e você é um estranho para os seus filhos. E agora você sente falta, a casa está vazia. Ontem, ou foi antes de ontem, apareceu um vídeo para mim, exatamente assim, de um idoso, mostrando a casa vazia, quarto vazio, os filhos foram embora. Tem gente que só vai perceber que os filhos são importantes quando chegar esse dia, e aí vai ser tarde demais. Grave essa frase: na vida, quem tenta conservar tudo como prioridade, acaba perdendo o que realmente é prioridade, o que realmente é importante. Agora veja que o Novo Testamento transforma isso em mandamento. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, olha o que diz Hebreus 12, 1: livrem-se, livremo-nos, aliás, de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Que corrida é essa? É a corrida da fé. Olha o que o autor está dizendo: para nos livrarmos. E aqui tem duas categorias de coisas das quais precisamos nos livrar para corrermos a corrida da fé. A primeira é o pecado que nos envolve. E esse é óbvio, embora você ainda esteja apegado a algumas, você tem absoluta consciência que pecado é algo do qual você deve se livrar. Mas antes de falar do pecado que nos envolve, o autor de Hebreus fala de outra coisa que devemos nos livrar. Ele diz: de tudo o que nos atrapalha. Vocês prestaram atenção que são duas coisas? Livrem-se de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Duas coisas diferentes. E aqui está a questão: nem tudo que nós precisamos nos livrar é necessariamente pecado. Por isso o autor coloca em duas categorias: a carga, o trigo, os equipamentos do navio não eram pecado, mas tiveram que ser lançados fora. Há coisas na vida que não são pecados, mesmo assim Deus quer que você livre-se delas. Podem ser compromissos, ambições, hobbies, relacionamentos, projetos, coisas que não são pecado, mas são excesso de peso na sua vida. Essas coisas que te levam para o fundo não porque são erradas, não porque são más em si, mas te levam para o fundo porque são excesso, carga extra.
Deus quer que você se livre, porque elas consomem o tempo, o recurso, a energia que você deveria estar empregando na sua corrida da fé. Coisas que estão tirando o foco daquilo que é a prioridade número 1, que é o teu relacionamento com Deus, o cumprimento da tua missão como discípulo de Jesus. Coisas que te atrapalham nesta corrida. A pergunta que o desapego cristão faz não é apenas: isso é pecado? Para eu saber se jogo fora ou não. Mas é também: isso está me atrapalhando? Isso está me ajudando a chegar na ilha? Ou isso está me afundando no mar? Essa é a pergunta que o desapego cristão deve fazer. O próprio Jesus fez a conta final desta lição antes mesmo de Lucas escrever o livro de Atos. Lá em Marcos, aliás, capítulo 8, versículo 36, Jesus diz assim: pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O dono daquele navio é o retrato desta pergunta. Agarrou-se ao lucro e perdeu o trigo, a carga, os equipamentos e o próprio navio, e não perdeu a vida, porque Deus foi misericordioso. Será que você não está tornando prioridade arrumar as cadeiras do navio enquanto o navio afunda? Porque essa é a lei da tempestade. A tempestade tem uma lei. E essa é a lei da tempestade. O que você não solta, não livra-se voluntariamente, a tempestade vai arrancar de você a força. Por isso eu digo, ela é uma professora cruel, mas muito eficiente. As coisas que no tempo da bonança você dizia: é importante, é importante, é importante. Eu não posso me livrar de nada disso, porque tudo isso é muito importante. A tempestade vem e você diz: joga isso fora, joga isso fora, joga isso fora, joga isso fora. Você precisa de uma tempestade para discernir o que é prioridade. E aqui está a aplicação mais sábia dessa lição. Não espere a tempestade para entender o que é prioridade na sua vida. A Bíblia, em todas as suas páginas, nos ensina o que é prioridade. Coloca o próximo slide. Essas aqui são as prioridades, nessa ordem. Primeiro Deus, depois as pessoas, só depois as coisas. E quando você pensar em pessoas, pense primeiro a sua família. Não porque você é egoísta, mas porque a família Deus confiou a você. Prioridade, primeiro Deus. Porque se você não estiver bem com Deus, você não pode nem cuidar das pessoas direito. Primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas. Se for preciso jogar fora, joga as coisas. Joga as coisas. As pessoas, os crentes, pessoas que afirmam que conhecem Jesus, estão jogando pessoas fora para continuar com coisas no navio. Estão jogando filhos fora, jogando cônjuge fora para conservar coisas. Está errado. Não espere a tempestade para finalmente descobrir o que é prioridade. Então, querido, deixa eu terminar fazendo uma pergunta sobre essa lição. A pergunta é: que carga, que equipamento, qual é o trigo que você está mantendo no convés enquanto o seu navio está afundando? O conselho é: solte
com as próprias mãos. Antes que o mar tome de você aquilo que realmente é importante. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.